Oi, tudo bem? Meu nome é Gutenberg Vieira, sou advogado e a gente vai falar hoje sobre contratos. Depois da vinheta, bora! Oi pessoal, se você chegou agora, meu nome é Gutenberg Vieira, sou advogado, especialista em direito processual civil. Trabalho com direito de família, direito do consumidor e direito civil em geral. E hoje a gente vai falar sobre contratos. O contrato é um instrumento que define direitos e deveres entre duas partes ou mais. O contrato ele pode ser escrito ou pode ser verbal. Um exemplo de um contrato escrito: um contrato de trabalho, onde é estabelecido as obrigações e direitos e obrigações de um trabalhador frente à empresa. Por exemplo, a empresa tem a obrigação de fornecer os equipamentos de proteção individual, tem a obrigação de pagar o salário em dia, e os deveres do empregado também estão especificados nesse contrato. Ele deve trabalhar de forma assídua, ele deve cumprir o horário de trabalho dele, por exemplo, de 8 às 17 horas, com um intervalo de 1 hora de almoço. Então, todas essas especificações são contidas no instrumento contratual, que nesse caso é um contrato escrito, um contrato de trabalho. O outro exemplo de um contrato é o contrato verbal. O que seria esse contrato verbal? O contrato verbal são aqueles contratos que não estão especificados, não estão fisicamente, que você não consegue tocá-los. Então, um exemplo de um contrato verbal, que é um contrato que não tem vias físicas. Por exemplo, quando você vai à padaria, você vai comprar pão, leite, isso é um contrato bem típico, bem comum do nosso dia a dia. Quando você vai até a padaria e comprar 5 pãezinhos e 1 litro de leite, você está exercendo um contrato verbal com o dono daquele estabelecimento. Por exemplo, está implícito que você vai pedir o pão e o leite e vai fazer o pagamento. E o dever dele, do estabelecimento, é te dar o pão e o leite em condições de uso. Então isso é um exemplo de contrato verbal, um contrato que não tem nada escrito. Além do contrato físico e o contrato verbal, existe também os contratos de adesão. O que seria isso? Imagina uma empresa que tem dezenas, centenas, milhares de clientes. Ela não vai fazer um contrato para cada um daqueles clientes. Ela vai fazer um contrato só, geral, com cláusulas gerais para todos aqueles consumidores que quiserem adentrar ao serviço dela. Por isso que o nome é adesão, porque os clientes vão aderir àquele contrato de prestação de serviço da empresa. Porém, é bom lembrar que os contratos de adesão, por eles serem feitos exclusivamente pela empresa, essas cláusulas não podem ser abusivas, elas não podem trazer uma onerosidade excessiva ao consumidor. Por exemplo, um contrato de prestação de serviço de academia. Você vai para a academia, assina um contrato, uma promoção anual de que você vai passar um ano naquela academia e por isso a prestação vai ser um pouco reduzida. Porém, passaram-se 6 meses, você machucou o joelho e você não pode mais voltar à academia. Então você vai lá rescindir o contrato. Ainda faltam 6 meses. Mas aí a academia diz que você vai ter que pagar aqueles 6 meses de forma integral, que você não pode rescindir aquele contrato. Então isso aí está errado. Essa cláusula seria considerada abusiva. Por quê? Porque se você vai rescindir um contrato, você não vai ter que pagar os 6 meses, você não utilizou o serviço. Então isso seria enriquecimento ilícito por parte da academia. É justo ter uma cláusula de rescisão, de punição pela quebra da fidelidade? Sim, é justa. Mas essa punição não pode ser excessivamente onerosa. Então estabelece-se que seria 10% do que falta, ou então você vai pagar somente uma taxa pela a rescisão do contrato naquele momento, tá certo? Então os contratos de adesão não podem ter cláusulas abusivas. E o Código de Defesa do Consumidor justamente vem para estabelecer e assegurar que esses contratos não vão ser penosos aos consumidores. Então, gente, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com seus amigos, familiares, com quem você quiser. Se você chegou até aqui, escreve aqui, contrato nos comentários. Isso ajuda demais a engajar o vídeo. E lembre-se, em casos de dúvida, procure sempre um advogado. Até mais, fiquem com Deus.